Fala pessoal, tudo bem? Ari Vasconcelos aqui novamente para compartilhar algumas experiências com vocês. Você que acompanha o movimento Protagonize já percebeu que nós fizemos 22 aulas, salvo engano, hoje é a 23ª aula e hoje o tema será política. Diferente, né? Você que acompanhou aqui movimentos relacionados ao varejo, área de serviço, tecnologia, modelo de negócio, até uma análise internacional foi realizada junto com outro colega nosso, o Evandro, e hoje, de fato, a gente vai falar de um tema que parece que talvez não tenha nada a ver com negócios, mas ele tem tudo a ver com o que você está vivendo, com o que eu estou vivendo. E por que eu vou falar isso? Durante um breve momento, eu vou mostrar, por meio de uma apresentação, alguns pontos que eu considerei extremamente relevantes para trazer para esse debate, para esse momento que eu estou em casa, que você está em casa. Talvez, se você está na atividade aí na área, na linha de frente, que precisa trabalhar, num determinado momento que você puder assistir, eu recomendo muito, porque a maior parte dos problemas que a gente vive, ele poderia ser resolvido ou, no mínimo, debatido na política. E a política, como nós temos enxergado hoje, polarizada, desgastada, é até chato de falar isso, é difícil, né? As pessoas não têm muita paciência para falar de política. Ela é que vai promover as transformações que a nossa sociedade está clamando. Portanto, eu convido você agora para esses próximos minutos, 40 minutos aproximadamente, para que a gente discuta e aprofunde um pouco sobre essa questão tão fundamental na nossa sociedade, mas que estamos vivendo um período aí de grande banalização e, com todo respeito, idiotização da política. Beleza? Vem comigo e eu vou compartilhar com você agora a tela da apresentação. Pois bem, o tema impacto da política no seu negócio, entenda sem complicação. Obviamente, eu não quero ter a pretensão de esgotar esse assunto. Aliás, um professor, todo bom professor que se preze, ele não tem essa pretensão de esgotar os assuntos, porque existem muitas facetas da mesma análise, do mesmo assunto, muitos livros, muitas abordagens diferentes, e eu não quero aqui, claro, esgotar esse assunto, mas eu quero trazer você para essa reflexão. Portanto, vamos lá. Quando você vê essa foto ou essas fotos, o que você pensa? Ó, a gente tem aqui a foto da Suíça, os Alpes suíços, uma sociedade desenvolvida, rica, né? Claro, muito menor do que o estado de São Paulo. Você tem aí, por exemplo, a Alemanha, né, com turismo pujante, economia, indústria de alta precisão, de alta tecnologia pujante, com força, né? Talvez a grande protagonista da União Europeia. Você tem aí no centro os Estados Unidos, a Times Square, para quem conhece. Você vai observar nas nuances dessa foto os prédios, o turismo, as grandes marcas globais, enfim, o dinheiro que circula. E do lado direito você tem o Japão, mais ao fundo lá o Monte Fuji, o icônico Monte Fuji, e a cidade japonesa belíssima com a sua tecnologia, num território extremamente pequeno, mas com seu turismo, a sua economia e os seus hábitos de maneira diversa. E por que eu selecionei essas cidades? Porque são cidades que nos saltam os olhos quando a gente vai lá em loco conhecer. Eu não sei se você teve a oportunidade de visitar a Europa, especialmente alguns países, e aqui eu não citei, por exemplo, Paris, própria Roma, Veneza, entre outras cidades desses países da Europa já desenvolvidos. Por que eu digo isso? Quando você vai lá e visita como um olhar de turista, e você começa a perceber que a mobilidade urbana funciona, você percebe também que existe uma maior inclusão social ou talvez uma melhor distribuição de renda em relação ao Brasil, os mercados mais bem estruturados, a liberdade de expressão melhor, né, digamos assim, definida, mais estabelecida, os direitos individuais garantidos, uma segurança jurídica que permita que o empresário tome as decisões e olhe todos talvez o arcabouço de leis
e de obrigações, e ele entenda isso como parte do seu planejamento para tomar decisão, respeitando aquilo que o Estado preza em relação ao meio ambiente, em relação às questões sociais, em relação, inclusive, a aspectos da sustentabilidade no seu tripé, né, de social, econômico e a questão do meio ambiente ecológico. Pois bem, quando você volta e você se depara com o Brasil, que parece que é um país que tem tudo para ser feito, e por um lado isso é uma grande oportunidade, e por outro nos gera uma grande frustração, porque, poxa, como é que um país continental como o nosso, com uma cultura tão singular, um povo tão hospitaleiro, uma riqueza natural absurda, grandes mercados, o próprio mercado interno tem alta capacidade de consumo, de gerar economia, um potencial agrícola, né? Falando agora um pouco do agronegócio, um parque tecnológico muito legal, apesar da gente ter vivido um processo de desindustrialização na última década, mas se você pega, por exemplo, o parque tecnológico, o Parque Fabril de Campinas, é impressionante, para você que não conhece. Em algumas outras regiões de São Paulo, Santa Catarina, a parte de startups, né, especificamente lá em Florianópolis. Então você tem bolsões de grande desenvolvimento no Brasil, mas você tem aí grandes questões de desigualdade social, problemas burocráticos, você tem uma série de questões, logística, carga tributária, mão de obra que precisa ser qualificada, e o que eu acho mais importante, talvez você possa concordar comigo, é qual o projeto de país que nós estamos construindo agora, certo? E é exatamente essa a função das fotos. E aí, a minha pergunta do slide anterior é: qual o projeto de país nós queremos? E o Brasil, como é que fica? Quando você olha para o Rio de Janeiro e olha para essa foto, o Rio de Janeiro ele é belíssimo. É impressionante a capacidade que o Rio de Janeiro tem de ser bonito, de ser valorizado. Olha como é pitoresca ou como é pitoresco o Rio de Janeiro. Só que quando você pensa hoje em Rio de Janeiro, além da questão do turismo, você pensa o quê? Na violência, especialmente na violência, na corrupção que existe lá e numa série de problemas sociais envolvendo favela, cidade, desigualdade, representatividade nas câmaras municipais de todas as cidades do estado do Rio de Janeiro e, obviamente, na Câmara Municipal do Rio de Janeiro, que avançou bastante, inclusive. E a pergunta que fica é: onde nós queremos chegar? Porque se você não gosta muito de política, eu tenho uma péssima notícia para você. As pessoas que estão aí na política, elas adoram que você de fato não goste. E é um dos pontos que a gente vai tratar hoje. E pensando nisso, você se lembra das capas famosas daquela revista britânica The Economist? Ela colocou lá a primeira capa, quando o Brasil parecia que ia dar certo, né? O Brasil decola, agronegócio funcionando, governo pagando a dívida externa, uma série de fatores importantes. Parecia que agora, né, com a política dos campeões nacionais, parecia que agora o Brasil iria decolar e, de repente, a bolha estourou, né? E não falo só do subprime americano, eu falo inclusive aqui no mercado interno, as famílias endividadas e uma série de problemas que você já sabe quais foram, né, que aconteceram e fizeram com que a gente perdesse novamente outra oportunidade que o Brasil teria para ser o país que muitos falam que ele é predestinado a ser, líder na América do Sul e uma grande potência mundial em termos de economia, biodiversidade, por aí vai. Mas essa discussão, ela não é de agora. Se você der uma olhada na história da economia brasileira, da política brasileira, você vai observar que em determinados fatos da nossa história, alguém levantou a bandeira e disse: o Brasil é o país do futuro. E na hora que a gente ia chegar lá, nesse sonhado futuro, nós nos deparávamos com algum problema. E a nossa sina tem sido essa. Em que pese o tanto que nós já desenvolvemos e em que pese também que nós estamos no momento em que as pessoas estão discutindo muita política, estão começando a se interessar por esse tema, ainda que a gente viva num momento de grande idiotização, eu vou entrar um pouco nesse assunto,
é interessante como é que a gente está conseguindo dar passos adiante nesse sentido. Então, é muito importante que você, empresário, empresária, e você também, que é simpatizante ao movimento Reinvente, comece a pensar e olhar para a política com muito carinho. E aqui eu vou dar um exemplo de como nós estamos idiotizando a política. Coloquei um exemplo claro e olha o que eu digitei no Google e olha o que apareceu. Com uma certa frequência, o debate público, né, nos traz alguns personagens. Você já teve o Lula, Dilma, Eduardo Cunha, entre outras figuras aí. Hoje nós temos aí Bolsonaro, nós temos o Rodrigo Maia, nós temos uma série de questões. E toda vez que alguém dá uma opinião, especialmente alguém que não é muito conhecido nesse debate público, e a pessoa, ela até gosta da opinião ou ela não gosta, ela vai no Google e escreve lá, fulano é de direita ou esquerda. Por que que as pessoas estão fazendo isso? Esse é um ponto que me chamou a atenção, porque dependendo de quem é essa pessoa e de quem ela defende, eu concordo, estou com ela. Se ela não defende o que eu penso, ainda que eu concorde, eu estigmatizo ela, eu eu afasto ela, eu critico ela, eu jogo pedra nela. E aí a gente está chegando numa idiotização total da política. E veja bem, olha uma reflexão que eu quero fazer com vocês. Se você chamar um cidadão médio brasileiro, né, e você falar para o sujeito assim, você, ele vai perguntar, ele pode perguntar se você é de direita ou de esquerda. E aí a gente já identifica o primeiro erro, porque é impreciso e incorreto nós definirmos as pessoas e os espectros políticos, as possibilidades de ideologias postas na mesa, digamos assim, como sistema político viável para uma nação. Não dá para você simplesmente separar entre direita e esquerda. Isso é impreciso. Você tem outras linhas ideológicas que compõem mais espectros à esquerda ou mais espectros à direita. Portanto, não é adequado esse tipo de discussão. Então, o debate ele já se inicia de maneira rasa. Mas aí você dá uma chance e você vai além. Aí você devolve a pergunta para o sujeito. O que é, por exemplo, esquerda para você? Você pergunta para um cidadão médio hoje. Ele pega e vai falar: não, esquerda para mim é o Lula, é o PT. Aí você fala: não necessariamente, né? Você pensa, não é só isso. Mas você fala: ó, eu acho que a gente pode avançar mais. Me fala um pouco mais sobre isso. O que é esquerda para você? Ele fala: esquerda para mim é bandido. Ora, eu e você que está me assistindo, certamente você conhece alguém mais alinhado a ideologias de esquerda, que é pai de família, mãe de família, que trabalha, que não rouba, que não é bandido, que tem uma vida digna, que estuda. Então, esse argumento de cara já foi refutado. Esquerda não necessariamente é só de bandido. Aí você pergunta, e direita? O que que você pensa como direita? Aí o sujeito pode, ó, direita para mim é Bolsonaro. É mesmo, é Bolsonaro? Certo. Me fala mais sobre isso. Não está muito claro, não está muito preciso, né? Porque será que o Bolsonaro, inclusive, é de direita? E aqui eu não estou fazendo nenhuma apologia, nem defendendo A, nem defendendo B. Só estou promovendo o debate com você. E ele vai dizer o seguinte: não, eu sou de direita porque eu valorizo a família, eu sou trabalhador, eu trabalho, sou honesto, sou cristão. E ele começa a dar uma série de características que definem na cabeça dele o que é ser de direita. E é exatamente aí que está o problema, ou um dos problemas, porque a gente não consegue classificar ou resolver os problemas do mundo olhando dessa forma simplista. Então, eu avanço e vou dar um exemplo. Você está vendo aqui, ó, a sua imagem à esquerda, não sei se você está vendo à direita ou à esquerda, mas para mim aqui é à esquerda. A seguinte manchete, ó, lembrando que nós estamos em tempos de pandemia, do Covid-19. Aí eu coloquei o seguinte, ó, eu recortei esta manchete, eu recortei, na verdade, do Instagram, de um político conhecido no Brasil. Só que eu recortei para não dar a ideia de quem é. E eu disse o seguinte: lotação nas UTI, né, na verdade a notícia, né? Lotação nas UTIs municipais. Diadema, 90%, São Bernardo, 86%, Mauá, 70% e São Paulo, 67%. Aí esse político faz a seguinte consideração: até quando
vamos esperar para que os leitos privados comecem a ser regulados pelo SUS. Ele faz uma crítica no ponto de vista dele, analisando que o sistema de saúde pública já está quase que na sua totalidade preenchido, visto que os leitos das unidades privadas poderiam talvez estar desocupados, ou talvez precisasse, na opinião desse político, medidas que precisam ser tomadas para equalizar essa questão do atendimento às vítimas do Covid. E aí, para fazer essa brincadeira, em um dos grupos de WhatsApp daqui dos quais eu participo, eu disse que quem falou isso foi o Eduardo Bolsonaro. E aí, logo, algumas pessoas falaram, olha, se esse governo ou se essa estrutura for tocada por pessoas que não são corruptas, eu acho certo que o governo Bolsonaro, sim, tem as condições ou tem a possibilidade de fato, regular esses leitos da unidade privada, porque este governo vai ajudar a melhorar. Fala, então você é favorável disso? Bom, olhando por esse lado, eu sou. Então, deixa eu trazer uma notícia para você. Quem disse isso foi esse sujeito aqui, Guilherme Boulos. Aí o cara dá um pulo desse tamanho, opa, peraí, não é bem assim, eu não concordo, não é assim que funciona. Veja bem, ó, olhando agora realmente, essa frase aí, ela não é liberal, não, essa frase aí é de esquerda, não concordo, você fez pegadinha comigo e tal, e aí vira aquele bate-boca no grupo que não leva a lugar nenhum. Por que eu fiz questão de fazer isso? Porque, veja, eu vou dar um conceito aqui que talvez você também não esteja alinhado, e assim como eu não estava, o que é um país de primeiro mundo, o que é um país de segundo mundo e o que é um país de terceiro mundo. Quando você fala em país de primeiro mundo, o que nós pensávamos? Bom, são as nações mais desenvolvidas, as nações ricas, certo? Mais ou menos. O conceito original é que os países de primeiro mundo são os países capitalistas, né? E de modo mais lapidado, essa explicação, os países que têm altos índices em performance de saúde, educação, tecnologia, liberdades econômicas, segurança jurídica para fazer negócios e por aí vai. Mas, acima de tudo, os países capitalistas. Os países de segundo mundo são os países socialistas, ou com essa ideologia, com ciclos socialistas na sua política em operação. Então, você tem Rússia, você tem China e, inclusive, você teria uma Venezuela. E aí eu fico até pensando como é que seria um sujeito numa mesa de bar dizendo, oh, você sabia que a Venezuela é de segundo mundo e o Brasil é de terceiro mundo? E falando esse comentário, né, o Brasil é um país de terceiro mundo por quê? Porque o Brasil, com a sua jovem democracia, guardadas as proporções em relação à Constituição, né, da década de 80, é um país ainda que não viveu e não tem seu sistema político definido com ciclos completos. O Brasil nunca viveu um ciclo completo de comunismo, nunca viveu um ciclo completo de socialismo e também nunca viveu um ciclo completo do capitalismo, da sua economia de modo liberal, digamos assim. Se você olhar para a estrutura do governo, qual a gente tem hoje, nós temos políticas com princípios socialistas em operação e provavelmente você e eu defendemos ela. Exemplo, você é a favor de um sistema único do SUS de saúde com qualidade para as pessoas? Se você respondeu que sim, você está concordando que existe um princípio socialista que pode ajudar. Você é a favor de escolas públicas gratuitas de qualidade? Agora, por outro lado, você é a favor de morar num país em que você tenha totais condições de lutar para conseguir o que você sonha, comprar o seu carro, comprar a sua casa, poder viajar, comprar o seu celular, comprar suas roupas, ter liberdade de ir e vir, ou seja, ter as suas garantias individuais respeitadas? Então, você também acredita num princípio liberal. Então, portanto, a nossa sociedade ela não é uma coisa ou outra coisa. Nós estamos vivendo numa política e construindo isso que ela precisa ser esclarecida para que nós entendamos o quão é importante esse debate
e o quão é importante que a gente se envolva com política para melhorar o nosso ambiente de negócios, participar do debate. Porque, veja, você certamente já se envolveu em alguma discussão no seu grupo de WhatsApp falando sobre presidentes, falando sobre o Congresso Nacional. Mas eu pergunto para você, o quanto você está, de fato, determinado para discutir a política aí na cidade que você mora, no bairro que você mora? Quem são os vereadores que estão fazendo a diferença aí agora na sua cidade, estão propondo coisas diferentes, pensando numa política diferente? O prefeito está fazendo uma coisa diferente, uma coisa legal? Tem um plano de governo legal? O plano diretor está adequado? A lei de diretriz orçamentária, ela está cumprindo e está entregando resultados que a sociedade está clamando onde você mora? Porque é meio confortável, e aqui eu passo para o próximo slide, quando você começa a discutir e a tentar aprofundar esses assuntos, seja com alguém que se identifica com espectros da esquerda ou direita, quando você começa a levar luz e razão para esse debate, chamando essas pessoas para participar e ver que elas não precisam ficar presas a ou a B, mas que elas podem dialogar e saírem melhores disso, se envolverem com política para que a sociedade melhore como um todo, para que o ambiente, para que o ecossistema de negócios que você hoje faz parte melhore, ela aponta o dedo para você e fala: você está por fora, vai estudar. E foi pensando nisso que eu falei: ok, vou estudar. E comecei a estudar e comprei esse curso, por exemplo, esse curso de política. E eu vou tomar a liberdade para eu ler algumas coisinhas aqui do lado e para fazer um contraponto com você que está acompanhando essa aula. Olha só, quando a gente fala de política, olha como é mais profundo, olha como que a gente tem que sair da nossa bolha e da nossa zona de conforto para aprender. Olha lá, deu módulo 1, a introdução, olha lá, módulo 2, ideologias e culturas. Você toma o primeiro tapa na cara e já percebe que não existe esse negócio de ou é direita ou é esquerda. Você tem outras ideologias e todas elas têm um princípio bom. Nenhuma ideologia, ela nasce perversa e ela visa exterminar pessoas, ou visa a morte, ou visa algo ruim. Na verdade, as coisas foram sendo colocadas em prática e nós começamos a perceber alguns resultados. Olha só, comunismo, do início aos dias atuais. Para você que quer entender o comunismo, você tem que entender a história da Rússia, que é uma das histórias mais fascinantes. E aqui eu faço um paralelo, não estou defendendo as milhões de mortes que aconteceram no regime comunista, aproximadamente 40, alguns chegam a 100 quando a gente considera a parte do maoísmo, né, na China. Mas é importante que você entenda como é que surgiu isso e por que surgiu isso. Porque hoje, em 2020, quando a gente olha para trás, de uma maneira muito superficial, é fácil a gente olhar simplesmente invalidar porque foi uma ideologia que não deu certo, ainda que ela exista ou supostamente exista nos dias atuais. Mas é importante a gente entender, por exemplo, como é que chegou toda a história da Rússia até que chegou em Lenin, as histórias que acontecem e o que Lenin viu acontecendo e o sonho que ele tinha a partir do Manifesto Comunista escrito por Marx. E entenda que eu não estou defendendo, eu só estou querendo que você perceba a importância da gente entender a história e entender como os conceitos surgiram, principalmente para que a gente possa marcar e defender nossas posições com um debate propositivo. Olha só, da Guerra Fria ao comunismo, o liberalismo, a origem do Estado, que às vezes os debates ficam muito superficiais. Então, na cabeça de um revolucionário, ele tende a ir para uma linha, a cabeça de um liberal tende a ir para outra linha. Então, a figura do Estado, ela é um pouco diferente conforme você olha, conforme o ângulo. Então, é importante que você entenda isso. Divisão dos poderes, a importância de respeitar e de fortalecer as instituições brasileiras, seja o judiciário, legislativo ou executivo. Aí tem outros pontos. Olha só que polêmico. Política de educação, desconstruindo Paulo Freire. Isso é polêmico. Paulo Freire, há quem diga, né, muitas pessoas, do grande legado que ele deixou para a educação brasileira, mas existe uma corrente que visa desconstruir, pautado em várias razões. E por aí vai, Constituição. Mas, onde que eu quero chegar?
por um lado, se você olhar aqui, se você está olhando essa grade e falar, eu acho que isso aí tem mais a ver com a direita, tendo a não concordar. Saiba que também tem uns cursos voltados mais à esquerda, que talvez algumas pessoas, né, alinhadas agora faz sentido. Olha só como eles falam da mesma coisa, mas com abordagem diferente. Olha só, olha isso aqui, ó, a economia brasileira na era do nacional desenvolventismo. O Estado e direito no pensamento social brasileiro, a formação da cultura nacional popular do Brasil, a revolução, olha só isso, ó, a Revolução Russa e o legado da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Então você percebe que eles começam a falar outras coisas, né, de uma maneira diferente. E aí a gente entra no impasse, porque a política ela não é de modo para que a gente pense ou ela é A ou ela é B, mas a gente precisa colocar, entender e aprofundar esse tipo de conhecimento para que a gente não comece a falar bobagem e não emburreça o debate público, para que a gente comece a melhorar o ambiente dos nossos negócios com um olhar de política a partir da cidade onde você está, do seu bairro e do nosso país, para que a gente comece a pensar que existem boas soluções em diversos lados e que a boa política é construída com esses diversos lados. Para dar alguns exemplos, olha só, as correntes políticas. Você tem o liberalismo, você tem o conservadorismo, você tem a social-democracia, muito do que o Alinsky disse, né, que é um pensador da nova esquerda, da New Left. Aí você tem o socialismo e comunismo. Então perceba, não é uma questão só de ser de direita ou esquerda. E aqui você vai observar um gráfico onde você tem aqui, ó, lá em cima, a social-democracia, onde se valoriza mais o coletivismo, mas também acredita no individualismo. Você tem o extremo comunista, que valoriza total o suposto coletivismo e também pensa aí nos aspectos sociais e morais como também coletivo, né? Então você tem essa linha. O conservadorismo, ele já pensa, por exemplo, ele também é coletivista e também só que ele é, por outro lado, individualista. Você consegue perceber aqui, ó, coletivo e também foca nos aspectos econômicos, mais ao individualismo. O libertarismo, que é uma outra vertente um pouco mais endurecida, digamos assim, do liberalismo, ele acredita nos aspectos sociais e morais que ele é mais individualista e nos aspectos econômicos também numa economia mais liberal, com mercados extremamente abertos, com a menor participação do Estado possível, às vezes até na ausência do Estado. Então, eu não vou me aproximar, me aprofundar, a fonte é o Politize, mas eu convido você a perceber que você, se você está separando o debate público entre só direita e esquerda, você está precisando realmente investigar e participar e entender um pouco mais sobre o que é a política e as suas correntes. Portanto, eu quero trazer alguns pontos, o que está acontecendo agora na nossa política. Por exemplo, o que está acontecendo com esse fenômeno Bolsonaro, quando a gente começa a entender, você começa a perceber que os bolsonaristas extremos estão fazendo exatamente o que os lulistas extremistas faziam também. E, por incrível que pareça, o cara que criou a nova esquerda, a New Left, ele se chama Saul Alinsky, esse método que é escrito no seu livro Regras para Radicais, ele está sendo copiado e está sendo seguido à risca. Olha só o que a gente está se deparando aí no debate público. 5 pontos, por exemplo. O niilismo político. O que seria o niilismo político? É a ausência de valores para justificar os meus motivos. Exemplo, apesar de todas as evidências de provas em função que culminou na prisão do Lula, ainda quem levante a bandeira e fale Lula livre. Porque no conceito moral e ético dessas pessoas, o Lula ele tem o seu devido valor. E na cabeça dessas pessoas, quem criou a ética que fez com que o Lula fosse preso ou que pensa dessa forma, não compactua dos mesmos valores. Logo, a ética para essa pessoa é diferente da ética da outra. Então, ela se sente à vontade. Tal como, apesar do que nós estamos vivenciando com alguns erros do governo Bolsonaro, alguns dizem Bolsonaro mito, que é um problema
proporcionalmente igual, que é os fins justificam os meios. Outro ponto é a desinformação, que é o que acontece o tempo todo. Não conte onde você quer chegar. Fake news. Só conte aquilo que interessa para fortalecer a sua narrativa política. E é um problema que vira e mexe, todos nós caímos nessa armadilha. Você certamente deve ter aí no grupo de família alguém que está o tempo todo disseminando notícias de fake news, mas com base na notícia ou do candidato preferido dela. Então a gente está em 2020, uma possível eleição para presidente é só em 2022 e as pessoas ainda querem escolher os seus heróis, elas querem escolher os times que elas querem lutar, ao passo que elas deveriam começar a elevar o nível do debate público, sobretudo nas cidades onde vocês moram, onde nós moramos. Outro ponto é não discuta propostas, discuta votos. Olha que perverso isso. Porque as pessoas ou o político que tem essa mentalidade da New Left, por exemplo, ou que está se valendo dessa metodologia, ele não está interessado em te mostrar as propostas. Ele só vai te levar até o ponto que você vai votar nele. Então, o foco dele é explicar o porquê você deve votar nele e não entender qual projeto de país ele está pensando, projeto de cidade, projeto de governo. Ele está pouco se lixando com isso, ele só quer o seu voto. Então, na hora que ele consegue te convencer, ele para e você não sabe mais para onde ele vai. A missão cumprida. Isso é muito problemático porque nós temos marqueteiros políticos para convencer a gente disso. Não interessa qual plano de governo, qual projeto de país nós queremos construir. O que interessa é até onde eu vou ser convencido para dar o meu voto para o candidato A ou B. O outro ponto, ponto 4, abra as portas para a mudança. Isso aqui é um ponto que eu quero trazer, não vou me aprofundar muito também, mas olha só, pensa na questão do racismo. O racismo é um problema na sociedade brasileira? Sim, é um problema gravíssimo. O racismo precisa ser combatido? Sim, precisa imediatamente e já começou a ser combatido. E aí a gente tem, por exemplo, a lei do racismo, que criminaliza o sujeito que comete racismo contra alguém. Aí uma porta é aberta. Dentro dessa porta, alguém pega e pode dizer o seguinte: mas e eu que sou, por exemplo, eu sou gay, um exemplo. E se alguém me ofender? Ah, isso tem que ser crime também. Então, será que seria possível tipificar o crime de desrespeito ao homossexual ou LGBT na raiz do crime contra racismo? Vamos imaginar que sim. Abre-se outra porta. Aí o sujeito pega e fala, mas e se eu quiser ir na igreja? E o religioso disser para mim que eu não posso entrar porque na Bíblia está escrito assim, assim, assado. Abre-se outra porta. Ah, mas se o sujeito fizer uma brincadeira comigo com relação à questão do LGBT, abre-se outra porta. Mas se eu conseguir entrar em tal ambiente e eu senti também que eu fiquei desconfortável com isso e agora eu senti que os meus direitos foram feridos, abre-se outra porta. Então, essa quantidade de portas que vão se abrindo, e isso não acaba nunca, é um princípio que a gente precisa combater porque não dá para simplesmente simplificar o debate público desse tipo ou dessa forma. Nós precisamos entender, e um país sério, ele precisa ter segurança jurídica e precisa debater essas questões que são tão preciosas para a nossa sociedade de uma maneira séria, de uma maneira que dê segurança jurídica. Então, quando a gente começa a falar de alguns temas, por exemplo, o racismo, a causa LGBT, que são causas nobres, que merecem ser tratadas, assim como outras causas, como outras questões religiosas, respeito à religião, e eu não vou entrar nesse debate, mas que a gente precisa entender o quanto isso confunde o debate público, e isso não é por acaso, existem as regras para os radicais. Outro ponto, o argumento ad hominem. O que seria isso? A gente está vivendo isso o tempo todo. Na política, quando você não consegue convencer o outro ou mostrar o ponto de vista, você quer destruir a pessoa. Na política, o argumento não é para vencer ou apresentar uma ideia, mas para destruir o seu adversário. E é isso que está acontecendo. Nós vivemos até pouco tempo atrás, estamos vivendo ainda a era da mitada e a era da lacração. Quem será o cara que vai mitar agora? Quem é o cara que vai lacrar? E aí,
o debate fica idiota, porque é um mitando e o outro lacrando, e a gente continua debatendo sobre questões que nós não vamos chegar a lugar nenhum, enquanto sociedade mais justa, regras ou ambiente de negócios mais fortalecido, segurança jurídica para que a gente possa pensar nos aspectos de regulação, nos aspectos de ambientais e por aí vai, como parte do planejamento para uma obra muito maior. E aí a gente fica nessa idiotização. Por que eu estou dizendo isso? Porque no final não existe uma economia de direita ou economia de esquerda. O que existe é uma economia boa e uma economia ruim. Até nos governos comunistas de Stalin, ele flertou com o mercado. Então, um governo liberal, ele pode sim ter algumas políticas públicas sociais, por exemplo, SUS, escola pública e por aí vai. Assistencialismo para quem precisa, num viés importante de combate à pobreza. E assim como uma economia mais social, é importante que fortaleça a economia como um todo. E eu faço esse fechamento do assunto da seguinte forma: um país economicamente poderoso, com uma economia próspera, ele é muito mais capaz de investir nos setores sociais, por exemplo, nas melhorias da educação, da saúde, segurança pública e por aí vai. Então é importante que a gente comece a sair desse debate pequeno de ideologias políticas e olha que muito simplista ainda, falando de direita e esquerda, e a gente começa a pensar na sociedade que a gente quer construir. Mas eu quero dizer isso para a gente entrar num ponto importante para fechar esse assunto. O grande mal do marxismo é propor uma solução para a vida humana. E nós acabamos por acreditar que também precisamos de uma solução para o mundo. Todos nós queremos dar uma solução para o mundo, mas a verdade é que nós não precisamos disso. A ideologia, seja ela qual for, ela não está aí para trazer solução para o mundo. Porque nós, por definição, nós somos seres que buscamos a liberdade. E a liberdade, por si só, nos dá o direito de escolha. E eu sou diferente de você. Eu quero, de repente, fazer fortuna, você quer viajar ao mundo, eu só quero dar alguma vida digna para os meus filhos, você quer abrir uma empresa, eu quero, por exemplo, abrir uma ONG, você quer fazer uma associação, você quer ir para uma igreja, nós queremos coisas diferentes. E essa liberdade individual por si só nos torna diferentes. Portanto, não é inteligente que nós gastemos tempo brigando e forçando e assim, tornando o debate público tão ruim, tão desqualificado, ao passo que nós podemos, seja você empresário, empresária, ou a posição enquanto sociedade civil organizada, ao passo que nós podemos tornar isso aqui muito melhor, pensando no país que a gente quer construir. Dito isso, a reflexão que fica também é: a política está em todos os lugares e você precisa se envolver do jeito certo, debatendo, se colocando à disposição, prestando atenção no que está acontecendo na sua cidade. Comece a prestar mais atenção na sua cidade. Como é que está aí o ambiente de negócio da sua cidade? Existe uma associação comercial que luta por você? Você tem aí vereadores na sua cidade que estão dispostos a fiscalizar o orçamento público, a pensar em projetos com a população, a ouvir o que você tem para dizer enquanto grupo de empresários, enquanto indivíduo, a levar, a fazer da sua cidade melhor? Esse é um ponto importantíssimo. Outra questão: saia da sua zona de conforto. Se você é um sujeito ou alguém que pensa que político é tudo igual, que todo político é corrupto, se você acredita no rouba mais faz, ou que político tinha que trabalhar de graça, você está redondamente enganado. Você precisa romper agora essa bolha que você está, de ficar trazendo esse tipo de informação para o debate público do seu celular e do seu computador. Você precisa se envolver na política. E como é que você faz isso? Como reinventarmos a política para construir um ecossistema de negócios que queremos? E aí eu começo a te dar 3 soluções. Olha só como é que você, empresário, empresária, que está vivendo esse problema,
mas isso vai passar, ainda que o contexto mude e você já está adaptando o seu negócio. Eu sei que você assistiu várias aulas da gente, mas olha só, você tem 3 formas de começar a fazer agora as mudanças para melhorar o seu ecossistema, a cidade que você mora. A primeira forma é você votando certo. Entenda melhor quem são os candidatos que você tá querendo analisar, que você queira votar, porque isso é muito importante. Você tem que entender o passado, entenda quais são as propostas, com quem esses candidatos estão se aliando. Isso é muito importante. Outro ponto, essa parte do meio. Comece a participar da vida pública, da política do seu município. Você já foi na Câmara Municipal da sua cidade? Você já acompanhou alguma vez a votação? Talvez você possa falar para mim, não dá porque nesse horário eu estou trabalhando. Ok, tudo bem. Mas você já se informou? As sessões elas são transmitidas online. Você sabe como funciona uma sessão? Você sabe como é que as votações acontecem? Você sabia que várias matérias cruciais para a sua cidade são aprovadas ou reprovadas no apagar das luzes, com regime de urgência, e você nem fica sabendo? E isso impacta no orçamento público, fazendo muitas vezes da cidade, do estado, inclusive do governo federal, um mero repassador de dinheiro para pagar a folha de pagamento de servidor público? Você sabia que tem servidores públicos excelentes que poderiam fazer um grande trabalho, mas falta estrutura e faltam condições melhores para eles entregarem mais resultados para a sociedade? Tem muita coisa que precisa ser discutido e a gente não pode cair na bobeira de demonizar A ou B, ou de simplesmente acabar com tudo que foi feito para começar algo novo. Isso aí seria revolucionário demais. O que nós precisamos, ou o que eu proponho aqui, é que a gente comece a olhar tudo que deu certo do que está sendo feito agora e onde que a gente quer chegar com isso, de modo a que a gente possa pensar junto em políticas públicas para resolver isso. Mas quem que faz a política pública? Quem é o representante? Quem que tem a caneta na mão? É o político que você vota. Nenhum político cai de paraquedas ou ele vem e simplesmente baixa ali numa nave espacial e começa a fazer política. Sou eu, é você que coloca ele lá. Então é importantíssimo, porque as decisões que eles tomam, e evidentemente que sai do legislativo e vai para o executivo, que é quem executa de fato, quem tem o orçamento disponível para fazer as mudanças que a sua cidade precisa, que é o prefeito, é importante que a gente fortaleça os bons políticos. E aqui eu quero rechaçar uma ideia velha. Não existe a questão de velha política ou nova política, porque você tem políticos de cabelos brancos dando um show do que tem que ser feito na política. E você tem jovens entrando na política totalmente viciado com as velhas práticas. Então, a questão é a boa política, a política feita do jeito certo. E como terceira sugestão, se você não consegue estar presente, existem aplicativos já disponíveis e plataformas na rede social, entre outras, para que você comece a acompanhar a política na sua cidade, informando desde os problemas mais eventuais que possam acontecer, como um buraco na sua rua, pintar um meio-fio, uma árvore que está colocando em risco o sistema de energia elétrica, a propor projetos de leis, reuniões com o seu vereador, proposição de ideias, entre outros. Tem muita coisa legal acontecendo na política e eu vou compartilhar algumas dessas com vocês. Se você, empresário, empresária, se você não se envolver, não tem mudanças. As grandes transformações, elas vão acontecer por meio da política, queira você ou não. Então, o meu convite, com um breve histórico que eu fiz, em relação a esses contextos, é que você também comece a se interessar mais por política e comece a fazer da política um debate que faça parte do seu dia a dia, mas não um debate direita-esquerda polarizado. Ou você está comigo ou você está contra. Não é isso. Um debate propositivo. Comece a ouvir as ideias, comece a entender, comece a estudar, que de fato você vai conseguir fazer a diferença pela sua cidade e liderar outras pessoas que talvez ainda estejam cegas e presas nesse mecanismo. O problema do Brasil, eu posso afirmar categoricamente, porque estou vivendo isso intensamente na política, estou olhando o orçamento, estou estudando muito, estou conversando com muitos players da política, da minha cidade, do Brasil inteiro, não é a corrupção,
mas a omissão das pessoas em participar da política. É isso. Quanto menos você e eu participamos da política, pior fica o cenário. E aqui eu quero passar um vídeo para vocês sobre as questões das mudanças da nova política. O político, de um modo geral, ele é aquele que vem de uma família política, ele tem que ter muito dinheiro para fazer uma campanha, ele precisa ter um padrinho político, ele precisa estar amparado em cargos comissionados nas secretarias e na prefeitura, enfim, ele precisa, inclusive, comprar voto. Esse era o cenário da política antiga. Era assim que é. Só que eu ouso dizer para vocês que a maior parte do político, inclusive muitos que fazem ou que compactuam hoje com essas práticas, eles só não fazem diferente porque eles não sabem como fazer. Porque eles aprenderam um modelo anterior. E a estrutura da política, ela coloca sempre os caciques partidários concentrando o poder. Então, muitas das pessoas que querem entrar para a política, elas são obrigadas, de fato, a entrar nesse jogo para conseguir uma chance. E foi pensando nisso que a gente tomou a atitude de quebrar essa roda e de democratizar o conhecimento para as pessoas, para que cidadãos como eu, como você, como vários que a gente está trazendo para a nova política, para a boa política, começarem a ocupar os espaços públicos, principalmente as mulheres e pessoas com causas reais, com sonhos reais na política. Porque essas pessoas, elas olham para a política com ojeriza, com nojo, e elas se sentem incomodadas porque elas não entendem esse sistema e o sistema repele elas de propósito. Então a gente ofereceu uma coisa diferente e eu vou mostrar aí por meio desse vídeo. Vai poder fazer a diferença o bairro que você mora, da sua rua, através da política. E é só participando dela e são preparados para isso. Você entender que você pode fazer a diferença, você pode ser candidato, você pode se filiar a um partido e defender pautas que vão fazer a diferença na sociedade. O Protagonize vem transformar cidadãos comuns em protagonistas da política. Legal, né? Essa foi uma iniciativa, um dos projetos que nós construímos aqui com um dos vereadores, é o Felipe Velaton, por exemplo, que foi a partir dessa insatisfação de querer trazer pessoas novas para a política, pessoas diferentes, pessoas reais, que estão vivendo os seus problemas no bairro e que é a partir delas que vivem na pele, que sentem na pele, que são legítimas para representar as causas reais aqui da sociedade, a gente entendeu que esses conhecimentos que geralmente eram guardados a sete chaves pelos caciques políticos em seus baús, nas profundezas das suas salas aí, nós democratizamos isso. Entregamos esse conteúdo gratuitamente naquele momento, fizemos reuniões e o Protagonize ele já chegou em 3 cidades, ele já saiu de Cuiabá, foi para Recife e chegou também em Goiânia, numa edição só para mulheres. E muitos dos embaixadores do Protagonize, das pessoas que vieram palestrar no Protagonize em Cuiabá, já são pré-candidatos a prefeito em mais de 5 cidades no Brasil. E isso está sendo sensacional, porque nós estamos inspirando pessoas que estavam desacreditadas na política a entrarem para a política, para fazer a política boa, a política do jeito certo. E eu convido você a começar a olhar para as pessoas, se é que você não é uma delas, a perceber que a política tem jeito, que é possível a gente fazer uma boa política, quebrando paradigmas, assumindo ou tendo autorresponsabilidade para discutir política saindo da nossa zona de conforto. Eu convido você também a aumentar a consciência política, estudando, por que não? É assim
que a gente começa a acabar com a ignorância política e com essa polarização imbecil que a sociedade brasileira vive. Não é possível que a gente sempre tenha que escolher entre o candidato A ou o candidato B, que você sabe muito bem de quem eu estou falando, tem que tomar cuidado para falar. Não é inteligente, não é possível que a gente tenha que viver assassino enquanto brasileiro, uma nação riquíssima como a nossa em biodiversidade, em cultura, em recursos econômicos, em mercados, em cadeias produtivas, a gente tem que ficar nessa polarização imbecil. Então, vamos aumentar essa consciência. Eu convido você também a participar mais ativamente, só que da política local, aí da sua cidade. Comece a perceber qual que é o trabalho do prefeito, qual é o trabalho dos vereadores, quem são os possíveis novos vereadores e vereadoras que a mulher precisa começar a ocupar ainda mais o espaço dela na política. Aqui em Cuiabá, por exemplo, nós não temos uma única vereadora na Câmara Municipal. E isso é uma vergonha. Por que mulher não está votando em mulher? Por que as empresárias não estão se unindo para começar a pensar numa coisa diferente? É importante, sim, olhar para a política. E é mais fácil a gente ficar discutindo o que está acontecendo no Congresso Nacional. Mas você e eu, nós vivemos aqui no município, no nosso bairro, na nossa cidade. E eu também peço, né, que a gente precisa ajudar a construir um Brasil com uma economia forte. Porque uma economia forte, ela ajuda a melhorar com mais inclusão, com mais saúde, com mais educação, segurança e todos os outros aspectos. Quando a gente tem uma nação próspera, nós conseguimos pensar em ações para a área pública e ações para as pessoas, fazer políticas com pessoas e para pessoas, mas aí com recurso, com orçamento. Hoje o que a gente tem é um grande déficit, a gente tem a maior parte aí gasto em folha de pagamento, endividamento municipal, estadual e da União, né? Especialmente agora no momento de crise, de pandemia. E você, cidadão, você, empresário, empresária, precisa começar a olhar com mais carinho e com mais responsabilidade, participar da política. Portanto, essa é a mensagem que eu deixo. Meu muito obrigado. Espero que você tenha compreendido alguns pontos que eu quis transmitir. A importância da gente não superficializar o debate, que esse debate não fique raso, não caia nessa bobeira ou nessa idiotização de discutir política de esquerda ou de direita. Não existe economia de esquerda ou direita, existe economia boa ou economia ruim. Não classifique as pessoas apenas pela ideologia que talvez ela seja mais simpática, mas preste atenção em todas as ideias. Tenha em mente o país que nós queremos ter, o Brasil que nós queremos construir, mas tenha certeza absoluta que esse Brasil começa a ser construído na nossa cidade, nas nossas empresas, nas nossas casas e famílias. Começa lá na nossa casa, na nossa rua. Portanto, muito obrigado. Fiquem com Deus. Até a próxima aula. Segue lá, movimentoreinvente.com.br, acesse o site e essa aula vai estar disponível para você. Ok? Caso alguém tenha alguma dúvida ou queira fazer alguma contribuição, o meu Instagram é ari.vasconcelosjr. Se você quiser mandar um direct para mim, eu vou responder, a gente pode trocar uma ideia. Tá bom? Um abraço, até mais.